pessoal, beleza? Bom, a gente vai falar muito sobre a vergonha que foi a atuação de Péricles Bassols e também Luiz Flávio de Oliveira no gramado nesse clássico entre São Paulo e Palmeiras, empate por 0-0. O resultado não foi esse, foi injusto o placar porque houve intervenção direta da arbitragem. Lembrando que esse vídeo tem um oferecimento. Com enorme prazer, eu dou as boas-vindas ao OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que você vai achar. Você pode baixar no link aqui embaixo, tá aqui embaixo na descrição. Primeira coisa que você vai visualizar na descrição é o link para o aplicativo OneFootball. E o que você vai encontrar no OneFootball? Informações sobre todos os campeonatos, inclusive o Brasileirão. Sabe aquelas coisas que eu falo aqui? Posse de bola, número de finalizações, tá tudo aqui. E o mais legal no OneFootball, transmissões ao vivo em vídeo dos jogos da Bundesliga e da Bundesliga 2. De graça, meu amigo. Você tem que baixar o aplicativo da OneFootball. Vai ver o Haaland, Lewandowski e o Matheus Cunha, jogador da seleção brasileira que está indo super bem nos Jogos Olímpicos Tóquio 2021. Além dos times da Bundesliga 2, são vários tradicionais. Hamburgo, que já foi campeão europeu em 1983, Schalke, uma das maiores torcidas da Alemanha, o São Paulinho, meu time. Ou seja, baixa aqui o OneFootball, beleza? Lembrando também que você pode comprar a sua viagem para qualquer lugar do mundo, principalmente o seu pacote para a Copa do Mundo aqui na Gastur Viagens. É só entrar no link aqui embaixo também, beleza? Bom, vamos falar, eu não gosto, gente, deixa eu colocar os pingos nos is aqui. Eu não gosto de cagar regra, eu detesto fazer isso, tá? Porque opinião todo mundo tem, e você pode ter uma opinião muito melhor do que a minha, opinião, cada um tem a sua, né? O negócio aqui no canal é justamente passar opinião quando a gente opina com informação, sobretudo a informação. Em primeiro lugar, a informação, depois a opinião, desde que tenha um balizamento importante na informação, tá? Mas eu não posso passar, não pode passar batido. Aliás, esse vídeo até seria sobre uma prévia de Corinthians e Flamengo. Eu vou colocar esse material aqui no final do vídeo para não perder, porque é um material de qualidade com muita informação, que é o objetivo do canal, sobre esse grande clássico do futebol brasileiro, mas o imponderável pede passagem. Né? Existe uma coisa no jornalismo que é, além da informação correta, senso de urgência. Todo jornalista tem de ter. Então o que a gente faz? Derruba toda a programação inicial para falar sobre esse absurdo que foi a arbitragem nesse clássico em São Paulo e Palmeiras. É assim, gente. Eu vou falar, eu fico muito à vontade para falar sobre o VAR, porque eu sou ou era um defensor ferrenho desta ferramenta no futebol. Por quê? Cara, porque ela ia aferir a justiça. E no esporte é o seguinte, é uma avaliação do melhor. O melhor tem de vencer, aquele que tem o melhor desempenho tem de vencer. E aí a FIFA institui o VAR, pela primeira vez numa competição de futebol profissional, ou do primeiro escalão, na Copa das Confederações da Rússia em 2017, eu estava lá, eu cobri. E era super complicado no início, assim, teve até um jogo entre México e Portugal, que houve a intervenção no VAR, um gol anulado e tal, e era difícil ali no primeiro momento, mas você se acostuma rapidamente. E aí teve uma coletiva do presidente da FIFA, Gianni Infantino, um dia antes da decisão em São Petersburgo, eu estava na coletiva, que eu falei, eu não vou ficar metendo pau, descendo o cacete da FIFA por tudo. Eu desço mais o cacete na FIFA do que elogio. Mas naquele caso eu tinha que elogiar, porque o Gianni Infantino falou uma coisa assim, falou, o VAR não vai acabar com os erros grotescos de arbitragem. Ele vai acabar com os erros grotescos, melhor dizendo, de arbitragem. Ele não vai acabar com os erros subjetivos. E naquele Campeonato Brasileiro, o Corinthians ganhou do Vasco de forma injusta com gol de mão do Jô, sabe? Teve até um gol mal no lado do Corinthians contra o Flamengo. O Jô estava 3 metros numa posição legal, o gol foi anulado e tal. Eu falei, cara, esse negócio vai ajudar, né? Vai ser legal, vai ser do cacete, tal. Enfim, o VAR começa a ser usado no Brasil e é bom lembrar que seres humanos operam o VAR. O VAR é uma máquina, o VAR não tem decisão nenhuma, é quem o opera, né? E, cara, conseguiram avacalhar com o negócio. Então, eu vou usar aqui um exemplo subjetivo. Até um defensor ferrenho da ferramenta se volta contra ela. É o meu caso, né? O que aconteceu foi um absurdo no Morumbi. O São Paulo foi prejudicado. Um lance do Rigoni, no primeiro tempo, um gol anulado, bem anulado, estava em impedimento de fato. Aí tem o pênalti do Marquinhos, né, cometido no Marquinhos pelo Gustavo Gomes. Cara, se for olhar com lupa tudo, cara, vai mudar muita decisão ali. O árbitro deu, o Luiz Flávio de Oliveira deu, deixa dar, cara, segue o jogo. Tudo bem, eu nem acho que tenha sido pênalti, mas seria um erro, seria, mas enfim. Agora, o lance capital, aos 43 minutos do segundo tempo, a falta batida pelo Reinaldo, o gol contra do Gustavo Gomes, o Miranda pula lá e tal. E aí o Péricles Bassols, que operava o VAR, aciona o Luiz Flávio de Oliveira, árbitro FIFA, aliás,
para dizer, escuta, tem um impedimento do Miranda que participa da jogada. Meu, não participou nada da jogada, coisa nenhuma, porra nenhuma, entendeu? E aí o São Paulo é prejudicado e esse resultado pode mudar a história do campeonato lá na frente, né? Pontos fazem diferença. Se o Flamengo, por exemplo, não tivesse empatado com o Palmeiras no Allianz Parque, por 1-1, com aquela defesaça do Hugo, num jogo que o time estava destroçado pelo vírus, o Flamengo teria sido campeão. Então esse resultado pode mudar a história do campeonato lá na frente. E aí, a avaliação do campeonato vai ser qual? Melhor venceu? Não. Entendeu? Então eu tenho que ser contra esse tipo de coisa. Então se é para ser assim, cara, melhor acabar. Entendeu? Bom, vamos lá falar de Corinthians e Flamengo agora. Eu chamo aqui, convido o meu amigo o repórter João Paulo Capelante, da Rádio Bandeirantes, setorista do Corinthians, é o cara que mais manja de Corinthians no Brasil, vai falar pra gente sobre um grande destaque do Corinthians, garoto que fez gol contra o Cuiabá na rodada anterior do Campeonato Brasileiro. Depois eu faço uma análise aqui de Flamengo e Corinthians, beleza? Vamos lá. Fala, Bernardo! Um abração para amigo, para você que acompanha o canal do Bernardo Ramos aqui no YouTube. Pessoal, vamos falar um pouquinho do Watson, jogador de apenas 20 anos de idade, está há anos nas categorias de base do Corinthians, o jogador que pela primeira vez deve ganhar uma sequência com o técnico Silvinho e já para o jogo deste domingo contra a equipe do Flamengo. Flamengo franco favorito, todo mundo sabe, está jogando muita bola com o Renato Gaúcho, mas é um Corinthians que está praticamente definido pelo treinador e cada vez mais com jovens. Então, para que a gente possa explicar um pouquinho mais de quem é o Watson, é um jogador que veio do Maceió, é um jogador que está há muitos anos nas categorias de base do Corinthians, como eu disse aqui, e ele, da categoria passada, no ano passado, em meio à pandemia ainda, ele foi um dos grandes destaques do Sub-20, ao lado do Vitinho, o jogador que era o camisa 10, capitão daquela equipe, e o Watson, na final daquele torneio, acabou não jogando porque teve uma lesão. Mas é um jogador que, basicamente, baixinho, franzino, é um atleta que atua pelos lados do campo, muita fumaça, muita correria, e é praticamente, pelo que nós conseguimos apurar ao longo da semana, o Silvinho, ele tem um plano para o Watson, que além da sequência, é praticamente deixar o Watson à vontade do campo de ataque. E para trás que o Watson possa cumprir uma função tática que o Matheus Vital, por exemplo, não consegue. O Watson é muito mais veloz, então o Watson seria aquele atleta para acompanhar um atacante eventualmente numa linha de fundo, para fazer basicamente o que o Romero costumou fazer no Corinthians e deu certo ao longo dos anos. Então o Watson é um jogador que pelo segundo jogo consecutivo com o Silvinho deve ser o titular da posição neste domingo contra o Flamengo, um Corinthians praticamente definido para pegar um Mengão. Cássio Fagner, João Vitor Gil e Fábio Santos, Gabriel Cantiro e o Rony são três volantes para segurar esse bonde sem freio do Mengão. Na frente o Mosquito, o Watson e o centroavante Jô. Se eu acho que o Watson vai dar certo no Corinthians, vai dar certo na carreira, acredito que tem potencial, tem bola, mas ainda precisa melhorar principalmente os fundamentos. A finalização. Fez um gol na rodada passada contra o Cuiabá, foi o primeiro dele com a camisa do Corinthians, mas nas categorias de base ele pecava um pouco nesse quesito. Claro que nos profissionais ele vai ser mais exigido e a tendência é que ele possa evoluir em vários quesitos básicos do futebol. Tá bom, Bernão? Um abraço, grande clássico e um abraço para todo mundo que acompanha o canal do Bernardo Ramos. Valeu, pessoal! Bom, gente, vamos lá, vamos posicionar então o time do Corinthians, conforme eu havia falado, né? O goleiro é o Cássio, todo mundo conhece, né? Aqui nas laterais, principalmente nesse caso aqui, o Fagner, é um jogador velho conhecido, jogador que disputou a Copa do Mundo, enfim. É um jogador que hoje, sob a batuta do Silvinho, ele sobe menos, ele já foi uma arma ofensiva mais potente do Corinthians, né? Eu acho que é um jogador hoje que fica mais aqui, a gente vai chegar lá adiante e vai explicar para você o porquê disso. Antes que você me pergunte, Juliano, Renato Augusto, novos reforços do Corinthians não estarão em campo contra o Flamengo. São jogadores que passam por recondicionamento físico. O Renato Augusto, aliás, não joga desde o dia 10 de dezembro do ano passado. Então vai precisar ainda de muito trabalho físico para voltar à sua forma ideal, tá? Bom, aqui na zaga, João Vitor, como disse o Capelandes, né, o zagueiro central, o quarto zagueiro é o Gil. O lateral esquerdo, o Fábio Santos, um jogador que sobe mais do que o Fagner também, veterano, jogador experiente, velho conhecido, campeão mundial pelo Corinthians, um exímio cobrador de pênaltis, tá? E aqui no meio de campo começam as pegadinhas. Lembrando que esse time do Corinthians é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro, um time de meio de tabela. O ataque é só o 12º, mas a defesa é uma das melhores do campeonato. 11 gols sofridos, em quarto lugar no ranking, tem apenas um gol a mais sofrido em relação ao Flamengo. Então a defesa é muito boa do Corinthians, por isso que eu falo, não acho que vai ser essa moleza não. Aqui o camisa 8 é o Cantilho, tá? Um jogador de bom passe longo, tá? Então o cara que vai
invariavelmente, vir aqui entre os zagueiros para fazer a saída de bola, ou então, numa saída mais sustentada, ficar aqui adiante, tá? Com o Gabriel recuando mais. Mas o Gabriel, no time do Silvinho, não é o cabeça de área, não é o primeiro homem do meio de campo, é o Cantillo, é o jogador que ocupa mais esse setor. Diferentemente do que se fala por aí, é um jogador bom de desarme também, embora não seja muito forte fisicamente, mas é um jogador bom de desarme, é um jogador de que eu gosto, o Cantillo, tá? E aqui quem joga mais à frente é o Rony, nesse setor aqui, tá? Então a gente pode imaginar o Corinthians nesse formato. O centroavante é o camisa 77, mas aqui vai ficar como 9, tá? Eu tô colocando aqui que é um jogador que faz muito bem o pivô. Ele volta muito para quê? Para acionar duas armas aqui. O já falado Adson, pelo João Paulo Capelani, já fez um raio-x desse jogador. Muito rápido, né? Vai atuar majoritariamente aqui pelo setor esquerdo. E esse aqui, para mim, é o cara do time. O Mosquito, o Gustavo. Gustavo Silva, para alguns eu chamo de Mosquito, né? Ponta direita, um jogador que por vezes vai área de fundo, por vezes faz isso aqui e chuta de fora. É um jogador que vem se destacando nesse time do Corinthians, tá? Time, você sabe, treinado pelo Silvinho, até por isso um time bom defensivamente, né? Silvinho é aprendiz do Tite, que sempre primou por armar equipes fortes defensivamente, né? Nem tão criativas assim, mas bem postadas defensivamente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Até a próxima. Tchau, tchau.